O que você acha quando algum jornalista fala para você num debate? Professor, esse campeonato não vale. Eu acho que um jornalista não pode falar isso. Tem um monte aí que fala, hein? Mas Tem não um pode. monte. Tem um Não monte. pode, porque a gente se baseia em... não é a gente que determina, não é jornalista que determina se vale ou não vale. É o tal do carimbo da FIFA. Se você quer o tal do carimbo da FIFA, que aliás é o que o Palmeiras quer na Copa Rio, não tem discussão, tá lá carimbado. Fizeram um campeonato antes e falaram quem ganhar vai ser o primeiro campeão E o do que mundo. você achou desse campeonato esportivamente? Esportivamente, mais uma vez, como agora também, a FIFA sempre mete os pés pelas mãos quando ela se mete a fazer coisa de clube. Primeiro, ela ficou décadas sem dar a mínima bola para clube. Eu lembro que quando trabalhava na Placar, nos anos 90, tinha uma polêmica de que o Friedenreich teria feito mais gols que o Pelé. E eu mandava, na época, fax, sem nenhuma provocação aos palmeirenses, mas eu mandava fax para a FIFA. E aí a FIFA perguntando, e a FIFA respondia assim, a FIFA não se mete em questões ligadas a clubes. Questões ligadas a clubes são com as confederações, que essas sim são filiadas à FIFA. O que acontece é que a grana no futebol passou a girar muito em função de clube. Então a FIFA abriu o olho para isso. Já em 2000, naquela primeira tentativa. E agora, com esse Super Mundial. Porque se você for ver, esse Super Mundial é meio parecido com esse que o Corinthians disputou em 2000. A única diferença é o número de equipes, né? Porque o critério é praticamente o mesmo. E o problema é a FIFA descartar o que ela oficializa antes. Porque, por exemplo, você pega o Corinthians campeão de 2012, o último sul-americano que conseguiu o título mundial naquele formato. A mesmíssima competição que o Botafogo disputou, que é aquela do Corinthians, de repente virou intercontinental. Sendo que intercontinental era aquela antiga do Santos, do Grêmio, o europeu do contra o da América do Sul, justamente. Então já fizeram confusão também com o nome. Aquela antiga do Santos, do Grêmio, do Flamengo, aquela é legítima. Quem é que vai dizer que Benfica e Santos não eram os melhores times do mundo? Mas ela não era legal, porque a FIFA não dava o carimbo, porque a FIFA é mãe de 6 filhos. Os continentes são 5, as confederações são 6. O mundo tem 5 continentes. Ela jamais vai dizer que uma disputa... Qual que é o que tem a mais aí? É a CONCACAF. Que a América eles dividem em 2. Né? Para dividir corrupção também. Né? Porque a Leila falou para ir lá para a CONCACAF. São as duas confederações. Como se fosse uma boa solução. São as duas confederações mais corruptas. E isso o FIFA Gate aí mostrou. Então, o jornalista que fala que o Corinthians não é campeão mundial é torcedor, não é jornalista. Não está agindo jornalisticamente. É como dizer que o São Paulo caiu. Né? Essa é boa também. Caiu ou não caiu? Calma. Caiu, calma. É muito bom essa. Essa é muito bom. Isso aí é complicado. Mas, por exemplo, para fechar o Mundial de 2000, o Corinthians e Real Madrid, quem assistir hoje esse jogo, é um dos melhores jogos que eu já vi. Lá e cá. E eram os melhores times do mundo, sim. Assiste os melhores momentos desse jogo. Quem fala, o Real Madrid veio aqui passear. O quê? Puta jogão, velho. Jogaço. 2-2 com o Anelka perdendo o pênalti. Roberto Carlos, lateral do Real Madrid. Esse jogo é um jogo que é jogo. um absurdo. Então, e o Mauro César Pereira, ele falou que nesse Mundial, que não vale, que os caras do Manchester estavam lá no Rio, na praia tomando caipirinha, só que o Mundial, o Intercontinental que o Flamengo ganhou do Liverpool... o goleiro do Liverpool daquela época deu a mesma entrevista, falou assim, a gente não tava nem aí pro jogo. A gente foi tomar cerveja no dia antes, só que aí ele não fala. Aí você tem uma questão, quem é que precisa de inclusão? Somos nós, né? Somos pobres aqui, né? Lógico. Porque pro mundo, pros europeus, a Champions League é o Mundial. É o título mundial. É mais ou menos como o americano em relação à NBA. Você vai criar um campeonato de basquete de clubes para chamar a franquia da NBA? Eles vão dizer, nós vamos fazer o quê? Mundial. Vamos jogar contra o Oklahoma. O que teria que fazer... boas, não aparecendo. O que teria que fazer era equilibrar, e isso daí é complicado por causa da questão econômica, e reequilibrar o futebol de clubes. O futebol de clubes fora a Europa até está mais nivelado. Africano e asiático hoje não trabalham para a gente. Opa! Vai dar muito. Ainda não. Vai dar muito. Mas o problema é que a Europa disparou. Essa é uma questão econômica. Isso você não vai resolver com canetada, com um campeonato de 32 e 14 de 8. Não vai. E não é porque os caras são melhores que a gente, é porque eles têm a grana.
O trio MSN do Barcelona, que era fantástico, tinha um argentino, um brasileiro e um uruguaio. Então não é que a gente nasceu inferior, é que não tem a grana, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então não adianta querer artificialmente criar uma competitividade entre clubes que hoje não existe. O que existe hoje é um abismo. Vai lá pro 51 agora, vai. Isso é falsidade ideológica, não é? Poderia 51? entrar lá. Falsidade ideológica, boa. É falsidade ideológica. 51 é legítimo, mas não é legal. Você tem uma legitimidade naquele campeonato. Você tem equipes importantes, você tem o pioneirismo. Sabe o que é em 1951 você reunir no Brasil, né? O primeiro confronto com um clube europeu? Isso tem um peso. Eu brinco e falo sério também, eu não desvalorizo a Copa Rio. Eu acho que o Palmeiras até tem razão de botar sua estrela vermelha como uma coisa diferente, mas bota ali no portfólio, campeão, primeira Copa Rio, ocupando o topo. Eu costumo falar que não é porque hoje a gente é uma república que você tem que chamar Dom Pedro de presidente. Ele era imperador e mandava até mais que o presidente. Então eu sou contra todas essas naturalizações, assim, chamar Taça Brasil de brasileiro. Não, isso é ridículo. É só explicar como é a linha evolutiva do troço. Porque também a gente perde o parâmetro. A gente já está perdendo o parâmetro. Quando você começa a criar, se o Mundial que o Corinthians ganhou virou intercontinental, você já desvaloriza o que vem antes. Não era mais fácil chamar as coisas com o nome que elas têm na época e explicar as diferenças? Não precisa forçar a barra. A legitimidade da Copa Rio é importante. Naquele momento foi importante. Eram clubes importantes. Tem até um certo exagero. Falaram todos campeões de seus países. Não eram, não é verdade. Mas, enfim, tinha uma legitimidade. Agora não tem a legalidade. Mas era um torneio de caráter amistoso, né? Ninguém veio pra cá falando, vamos jogar um mundial de clubes, não sei o quê. Porque é diferente. Quando você vai agora, eles estão embarcando lá. Chegando lá nos Estados Unidos. É o Super Mundial. É Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo ali tá ciente que tá disputando um torneio mundial. Pelo menos deveria estar. Que nem 2000, assim. Então, esse de 51 não era um campeonato, era um torneio de caráter amistoso. Se você for lá pra Turim, for lá no museu do... Ele nem sabe que jogou. Ele não vai estar lá vice-campeão mundial. E eu vou te contar uma coisa. Nós fizemos agora, recentemente, na ESPN, o Wagner Patti está ali no Disney Plus, uma série de 3 episódios. Eu participei com alguns depoimentos sobre a Copa Rio. Ele fez uma grande pesquisa sobre a Copa Rio. E tem imagens que eles escolheram na Itália, filmes da Cine Lucci, da final Juventus e Palmeiras no Maracanã. Quando eu procurei esses vídeos no YouTube, que eles estão com a marca d'água para você não usar, mas você consegue acessar. Os italianos, eles cadastraram errado. O ano está errado. Está 1948. Não sabe nem um ano do negócio. Então. Você vê a importância. Então tem isso, mas aí você tem que dar um desconto também. O que era? Era mais mas também 1950. Os registros eram mais difíceis. Mas o Palmeiras não desiste disso, né? Continua até agora isso aí. Pois é. Essa teimosia com a coisa do Mundial, acho que só alimentou as brincadeiras dos outros. É porque sabe que não vai ganhar realmente mais. não precisava disso. É porque não tem como ganhar. Você mais. tem palmeirenses conscientes aí que também acham. Não tem como isso. ganhar. Você acha que alguém vai ganhar de novo isso? Muito difícil. Só se der uma guinada financeira no futebol mundial. Mas difícil. Daqui da América do Sul. Não, porque o outro lá é mais fácil porque não precisa ganhar tantos jogos, né? Então, pode acontecer. Aconteceu com o Corinthians, com o Inter e com São Paulo. Agora esse ano vai ter 2 campeões mundial de novo, né? Vai. Um Interclubes e um Mundial. Que é o do Corinthians falava, não pode ter 2 no mesmo ano. Agora vai ter 2. E você pode ter campeões mundiais que não sejam campeões continentais, que era outra crítica que se fazia. Também pode acontecer. O Atlético de Madrid, por exemplo, pode ser campeão do mundo. Também pode acontecer. Já foi. E já foi. Campeão do mundo sem ser campeão europeu. Porque na época os europeus, o campeão se recusou a disputar, o Atlético entrou na brecha. Já foi, isso já aconteceu. Sempre tem uma brechinha, principalmente em relação a torcidas adversárias, né? Por isso que é legal a gente sempre detalhar qual era o processo, como é que foi, para as pessoas se conscientizarem a respeito disso, né? Que é uma evolução.
A gente não tinha, nem no Brasil, a gente não tinha nem campeonato brasileiro de clubes. Você imagina o conceito de um campeão mundial? Então, não é campeão mundial. Não Não é. Não é. Não, Não e tem, esse título do Mundial de 51 do Palmeiras, ele foi comemorado até por outras torcidas, porque foi meio que uma reerguida para esquecer a final da Copa de 50. Então, teve esse apelo maior por esse torneio mediante a Que outra derrota. torcida comemorou isso? Não, dizem que na época outras torcidas gostaram do Palmeiras ter ganho, que é o time Perguntaram do pro Brasil. Pelé, o Bolívia Não, o perguntou Pelé pro nem Pelé, lembrou. você lembra? Não lembrava. Nem lembrou. Não lembrava. Ele falava, não É. me lembro, É. não me lembro.